maior fofoqueira da internet, recebeu duas figuras conhecidas aqui do Luiz Diverso, que são duas figuras que debateram com o Gustavo Machado e ajudaram nessa projeção que ele teve aí nos debates. Ele mesmo, o Bruce William Cap, o Duro de Taxar e o Bilionário, eles estão aqui contando bastidores do tarifaço do Trump. Será que eles estão a favor do Trump? Será que eles estão contra o Trump? De onde não vem nada é que a gente não espera muita coisa, né? São dos brasileiros que estão no exterior. O Red Pill Potter é demais, né, cara? O Red Pill Potter é demais, cara. Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, porque eles queriam realmente que o governo americano fizesse algo. Eu lembro que eu entrevistei o Luiz Felipe de Orleans e Bragança aqui e ele falou, não, peraí, há como sanções de primeira ordem econômica, de segunda ordem política, né? De uma antipatia geopolítica contra o governo, acima de tudo, não só contra o Brasil, mas o governo assim, que está tomando essas decisões, indo por esse caminho. A última questão que teve um embate entre Brasil e Estados Unidos foi que os Estados Unidos queria que o Brasil classificasse facções como PCC, CV como grupo terrorista, o Brasil não. São santinhos. Não pode, não. São santinhos. Eles não são terroristas. Não são terroristas. São só. E é sempre uma explicação técnica. Que é assim, não, porque. Olha aí! O terrorista não objetiva lucro, entendeu? E o narcoterrorista mistura narcotráfico com terrorismo. O narcotraficante não tem objetivo político, então até parece, né? Mas a gente sabe que aqui né? Analisou bem, ó, boa análise. O Brasil já misturou tudo. Já misturou. O cara quer ganhar. Esse é o bilionário. Mas quer influenciar na política, quer... Cadê algum cara que entende de alfaiataria, de roupa? Esse é roupa de bilionário? Eu quero saber do que ele é bilionário. Até porque é poder, né? Exatamente. E cada vez mais eles querem também conquistar território, né? Inclusive o PCC foi colocado na lista americana de sanções. E o Brasil não aceitou isso, né? E, enfim, como que vocês veem a atuação dos brasileiros que estão lá fora, do pessoal que realmente acreditava que os Estados Unidos podia fazer alguma coisa? E como que vocês veem os desdobramentos disso? Sim, eu que conheci um pouco melhor, conheci o Eduardo, porque em 2019 eu tive no PSL, naquela época, com ele, quando ele era dirigente. Eu sei que ele tem contatos pelo tempo que ele passou como na CREDEM, né, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Claro que ele tem contato, ele para mais nos Estados Unidos que no estado de São Paulo ou em Brasília, né? Cara, ele foi eleito deputado pelo estado de São Paulo. Tem contato mesmo no mundo árabe, tem contato na Europa, né? Tem muitos contatos no parlamento americano, né, na Câmara Americana. Então, assim, realmente, quando eles falavam, nós temos contato, eu nunca deixei de acreditar nisso. O que eu sei te dizer, não porque faz muito tempo que eu não falo com ele, o que eu sei é que o que eles foram lá pedir foi sanções pessoais. Eles não foram lá pedir tarifa. Tarifa é uma opção do Trump. Porque o Trump já anunciou, desde que ele assumiu, antes de assumir, ele falou que ele ia entrar em guerra comercial usando tarifas. É um instrumento que ele... Cara, quem sou eu pra fazer análise geopolítica, né? Mas você vai pescando uma coisa ali, você vai pescando uma coisa aqui, você vai pegando uma coisa ali e tal. E você vai tentando montar o seu raciocínio, né? Tudo bem que a verdade é uma só, né? Mas as coisas não são tão simples. Não são tão simples. Então, assim, o Trump vai tarifar o Brasil por conta do mito. Não é, gente. Pelo amor de Deus. Você claramente tem uma série de interesses que vão muito além, inclusive da questão do BRICS, tá? Que o Lula falou da moeda do BRICS e aí o Trump ficou... Não é tão simples assim. Cara, por que especificamente o Trump tá falando do PIX? Por que ele falou da lei geral de proteção de dados? Vocês viram que para montar aqueles data centers que eles estão querendo montar no Rio Grande do Sul, uma das exigências é flexibilizar a lei geral de proteção de dados no Brasil? Cara, o que explica isso daí, cara? Explica o seguinte, Meta, Alphabet, OpenAI, todas as grandes Big Techs, Microsoft, todas as Big... o principal PIB dos Estados Unidos hoje são essas grandes Big Techs. E o que essas Big Techs têm? Elas precisam dos seus dados, livremente. Elas precisam operar livremente no seu país. Então não pode ter nenhum tipo de regulamentação, nenhum tipo de restrição. Elas estão acima da soberania de qualquer país. E o que o Pix influencia nessa história toda? Cara, porque todas essas plataformas têm os seus próprios meios de pagamento. Então, assim, é muito chapéu de alumínio dizer que todo esse estardalhaço do Trump em relação ao Brasil
é pura e simplesmente pro interesse de um mega bloco capitalista? Não é, cara. Pra mim é a resposta mais óbvia. Ah, e o Trump tem problema com o Lula, é porque o Trump é de direita e o Lula é de esquerda, é porque tem o Bolsonaro. Gente, tudo isso aí é bobagem diante de mega blocos capitalistas. Se o Trump é de esquerda, se o Trump é de direita, se o Lula é de esquerda, se o Lula é de direita, se o Bolsonaro tá preso, se o Bolsonaro é um coitado, tudo isso daí é peixe pequeno diante do tamanho, sabe? Então assim, a minha análise é muito chapéu de alumínio? Pode ser, mas não me parece que seja diante dos fatos. Porque o que vai acontecer? O comércio Brasil e os Estados Unidos tem histórico e vai continuar tendo. Nós ainda nós vamos continuar, fica tranquilo, sendo o celeiro dos Estados Unidos nesse sentido. Eles vão se rejeitar lá, vai ter taxa, não vai ter taxa, vamos se acertar. O Bolsonaro vai ou não ser preso? Vai rolar ou não anistia? Cara, mesmo que aconteça tudo isso, o interesse é um interesse maior, cara. É um interesse maior. Essas Big Techs são parte fundamental do PIB norte-americano. Ponto. E essas Big Techs estão sob ameaça no Brasil? Qual exatamente? Cerceamento de liberdade ou regulamentação? Então você vai pescando as coisas. E o Bolsonaro, presta atenção, ele vira um bode expiatório nessa história muito conveniente pro Trump. Porque o Trump pega um candidato que querendo você ou não, é muito popular, coloca ele nesse bolo e faz com que toda aquela base eleitoreira do Bolsonaro se mobilize pró-Trump, pró esse movimento. Ou seja, o Trump fala o seguinte, nós queremos que as nossas empresas, esses mega blocos de empresas, de capitalistas, operem livremente no país de vocês. Se a gente não pode chegar e falar isso. O que a gente faz? Ó, o Bolsonaro aqui é um coitado, solta ele, senão nós vamos aplicar taxa. Então você movimenta todo mundo por conta disso, mas no fundo é isso que interessa para eles, entendeu? O tempo vai dizer se eu tô certo ou não na minha análise, porque, assim, vocês imaginar que uma taxa de 50% vai continuar existindo, seja lá por quanto tempo, porque o Trump não gosta que o mito seja... Gente, pelo amor de Deus. Sabe? Não, isso é ótimo pro Lula, do ponto de vista, é péssimo pro país, mas pro Lula, falando agora assim, friamente, politicamente, essa coisa ordinária da política, né? Porque o Lula pode trazer para si a pauta da soberania nacional, do nacionalismo, do brasileiro, do país soberano, do país com suas leis, do país com seu poder. Agora, a gente também não pode dizer o quanto isso vai funcionar caso, como, por exemplo, o agro comece a se lascar, né? O agro do estado de São Paulo, principalmente. Então, assim, todo tipo de análise eleitoreira nesse sentido, para mim, é colocar o carro na frente dos bois. A análise, para mim, que deve ser feita é ir na raiz do problema. Por que esse interesse, por exemplo, do Trump em relação ao PIX, em relação à Lei de Proteção Geral de Dados, em relação à regulamentação das Big Techs, sabe? Mas, enfim, vamos ver. Você não vai lá denunciar abusos de direitos humanos pro Trump e ainda vai exigir que ele use o método que você quer. Entendi. Ele usa o método que ele quiser. Ele é o presidente, pô. Você faz a denúncia, né? Você faz a denúncia. Ó, por exemplo, só um detalhe bobo aqui pra vocês. Toda vez que você faz uma compra na internet com cartão de crédito, as Big Techs conseguem rastrear e armazenar seus dados. Quando você faz com o Pix, aonde esses dados estão armazenados? No Banco Central. Então, cresce o uso do Pix. As Big Techs com seus modelos, com seus negócios, com seus... Cara, tudo isso influencia, tudo isso tem um... Sabe? Qual é o verdadeiro ouro, o petróleo do século XXI? É a inteligência artificial? Não. O que é o petróleo do século XXI? Dados. Dados. Porque essas Big Techs, essas empresas, essas OpenAIs da vida, todas elas trabalham com dados. Tá? Elas precisam de dados para poder ganhar dinheiro em cima de vocês através da propaganda direcionada. Entendeu? Mostra lá o que você tem que mostrar. Olha, tá acontecendo isso, isso, isso. A gente gostaria que fizesse tal coisa, mas o Trump faz o que ele quer da cabeça dele. Então, eu tenho certeza que não foi isso que eles foram pedir, né? Porém, o Trump tá misturando as coisas, ele tá vendo os abusos, só que os abusos... Ele não se importa. E o abandono da ordem jurídica que está acontecendo hoje é uma consequência de um realinhamento geopolítico. Então, o Trump falou, não adianta eu atacar só o efeito. O efeito desse realinhamento geopolítico do Brasil com o eixo do mal é o que produz o que está acontecendo de perseguição, que produz a mudança do marco civil da internet, que está produzindo aquela hostilidade contra as empresas americanas, contra as Big Techs e tal. Então pronto, ele admitiu. Ele admitiu. Isso como problema que é geopolítico. Não, isso é uma questão geopolítica. Eu não vou resolver isso com sanções individuais. Perfeito. A fulano de tal, a ministra de Supremo, nada. Eu vou resolver da forma que eu sei resolver. Como?
tarifa, bum. E não obstante, eu já li aí na imprensa e tal, que as sanções individuais ainda estão na mesa lá para ser analisadas. A segunda cartada, né? Pode ser. Quer dizer, o cara poderoso, ele vai mostrando as cartas, Exatamente. Agora, essa primeira paulada, que te falei, foi um tiro de aviso. 50% machuca, mas não mata, gente. Entendeu? Agora, se começar a vir 100% da União Europeia, 500%, como eu vi o senador Lindsey Graham falar, né? Por causa do negócio com a Rússia, pô, eles podem matar o país. E, bom, o governo agora pretende negociar. O que seria essa negociação? O que o governo vai entre aspas, ceder de um lado... entender com quem ele vai negociar, porque eles não têm contato nenhum lá. Quem que é o interlocutor? Quem que fala com o governo brasileiro? O ministro das o Mauro Vieira. O Geraldo Alckmin assumiu toda a negociação por uma série de razões. Primeiro que ele é vice-presidente, segundo que ele é ministro da indústria, né? Indústria exterior, uma coisa assim, esqueci o nome, alguém lembra aí. E ele tem muito trânsito com a elite empresarial paulistana, pô. Paulista e paulistana. Então ele foi governador com tanto tempo. Indústria e desenvolvimento, isso. Por muito tempo. Então, pô, quem melhor do que ele pra encabeçar esse movimento? Tanto que ele apareceu num vídeo aí junto com o presidente do Congresso e o presidente do Senado, né? O presidente da Câmara e do Senado, né? Nunca falou com Mas é o representante do chefe de Estado. Nem o Lula nomeou embaixador lá. Não tem um embaixador lá para falar com o Departamento de Estado. Não tem ninguém falando. Não tem um presidente da comissão... A gente sabe assim, eu acho que é o seguinte, ninguém é obrigado a entender nada de política. Ninguém é obrigado a entender nada. Eu mesmo não entendo nada. Eu sou um palpiteiro. Mas a gente precisa ter noção das coisas que a gente faz. Vocês imaginar que entre Brasil e Estados Unidos não há um único canal de conversação entre os blocos empresariais lá, os blocos empresariais daqui. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, assim. Você pode dizer o seguinte, olha, o Lula não tem diálogo com a Casa Branca. Beleza. Não tem linha direta lá com o presidente. Beleza. Agora, você realmente imaginar que as empresas lá, as empresas aqui, não tem nenhum tipo de trato, não tem escritório comercial, não tem absolutamente nada. Tá todo mundo assim, pelo amor de Deus, gente. Pô, tu é bilionário, irmão. Tu realmente acha que tu precisa do Lula pra, por exemplo, ter um trato com algum congressista americano, né? São exteriores? Professor, hoje é o presidente. E o Alckmin não pode ligar lá, o Chuchu? Os caras falaram do Chuchu, mas não tem entrada. É ele que tá tocando o barco. Hoje o Brasil tá sem entrada. A entrada que o Brasil tem na Casa Branca hoje é quem já tá lá hoje, lá que eu vi uma foto lá na rede social do Eduardo com o Paulo Figueiredo. Ele entrada. Então o Brasil tem que construir um caminho diplomático que nem construído tá. Mas tá fazendo. Entendeu? Então agora vai ser um trabalho. Agora eu aprender que não é hora de bravata. O governo tem um representante para mandar para os Estados Unidos, pô. Nunca mandou. Tem que começar. Tá bom, então. Agora não mandou a carta? O Lula devolveu a carta do Trump. É um gesto diplomático hostil. Como é que você vai responder a carta? Você nem ficou com ela, você devolveu. Vai responder como? Mas isso ele respondeu em cima da hora, né? Não, ele devolveu diplomaticamente. Quando você recebe um comunicado e você devolve, é uma resposta tipo, não quero negociar. Nem li. Então agora ele vai ter que formalmente falar assim, por favor, devolve a carta pra eu responder. Agora ele que vai mandar uma cartinha, então. Não sei. O que você acha, Roxo? Eu acho primeiro... Vai falar de Satanás. Assim, facta não verba. Faça e não fala. Quem agiu mesmo, né? O Taleb tem uma frase que diz que coragem é a única virtude que não dá pra fingir. Então, o Eduardo Bolsonaro, largou mão do cargo dele de deputado, foi lá, foi ridicularizado que ele tava lá na praia em Miami e conseguiu. Agora os caras ridicularizaram, chamaram ele de flipador de hambúrguer, né? Essas coisas. Agora eles vão ter que pedir ajuda pro flipador de hambúrguer. E ele tem um jeitão de marrenta ainda, né? O nariz empinado. A galera vai ter que engolir ele. Imagina, ele vai ter que ser o intermediador aí da negociação. Então, vai nessa. Coragem não dá pra fingir. Ou você põe a boca na cabeça do leão, ou você não põe a cabeça na boca do leão. Inclusive, institucionalmente, nós temos condição, por exemplo, até foi sugerido pelo próprio Paulo Figueiredo. O nosso Congresso é reconhecido como legítimo. Certo. O Paulo Figueiredo falou, por que o Hugo Mota e o Alcolumbre não pegam um avião e vêm pra cá? É verdade. Que eu coloco eles na Casa Branca pra negociar. É verdade. Porque eles têm... uma parte da pauta que o Trump pôs na carta é política.
Pauta política, anistia, não sei o que lá, fim da perseguição judicial, essas coisas, é pauta política. O Alcolumbre e o Hugo Mota têm total condição de sentar e negociar isso, eles são o Congresso. Cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? E aprovar. A condição que o Trump coloca é que ele quer anistia. Anistia. Ele não tá nem aí, Júnior. Gente, pera assim, ele não tá nem aí pra anistia. Você acha que o Trump tem um BO pra resolver lá gigantesco nos Estados Unidos, cara? Ele tá comprando treta até com a própria base dele por causa daquele Einstein lá. Ano que vem tem eleição pra Congresso. O cara tá até o pescoço de problema pra resolver. Essa escolha, justamente da pauta bolsonarista, casou pra gerar comoção pública pró-Trump, porque o interesse dele é desses mega blocos capitalistas cagarem e andarem aqui na soberania nacional. Pô. O Trump colocou que não sei como é que fala. Na carta, que o julgamento é uma vergonha, uma aberração, uma vergonha, e que ele gostaria que isso acabasse imediatamente e deixasse o Bolsonaro em paz. E que ele deveria fazer parte da eleição também. Então, em tese, do ponto de vista político, ele pleiteia o fim da perseguição judicial à família Bolsonaro e aos apoiadores, fala isso na carta, e que o Bolsonaro tem sim que estar na eleição. Quem tem que julgar se ele vai ficar ou não na política é o povo, né? Isso ele colocou bem claro. Não obstante essa carta, que foi ridicularizada aí e tal, ontem o subsecretário para assuntos diplomáticos do Departamento de Estado fez um comentário específico na rede social oficial do Departamento de Estado, no Twitter oficial, no X oficial, que depois foi traduzido e republicado pela Embaixada Americana como comunicado oficial. Basicamente reforçando, o Trump acabou de dizer que ele não está gostando nem um pouco, ele fez um resumo, desenhou, sabe quando a carta precisa ser desenhada? Então o cara fez um desenho para explicar. Chancelou, é uma coisa de Estado, é os Estados Unidos, não é o Trump. Não é o Trump. Claro que ele é presidente. Claro, ele é o presidente. De Estado. Então ele explicou, fez um desenho, e está desenhando a explicação, né, também. Fez um desenho, explicou o desenho, e talvez precise... Que programa é esse? Conexão Balneário Camboriú. Que alguém desenhe a explicação. Eu não sei, eu sei que tá bem claro o que eles pediram lá. Mas o Brasil tá disposto a dar o que o Trump quer? Não sei, que vai depender de quanta pressão o nosso governo receber. O Congresso é capaz de votar tudo isso? Quais são as coisas? Seria uma anistia? Seria derrubar a coisa da censura lá do capítulo 19? Pode, o Congresso pode legislar. Essas duas coisas... Cara, se o Congresso foi lá e só anistiar todas aquelas pessoas que estão lá presas por conta do 8 de janeiro, anistiou todas elas, o STF volta atrás na prisão do Bolsonaro, beleza, da condenação do Bolsonaro. Então, digamos que só isso vai acontecer, anistia e Bolsonaro. O Trump não vai parar, porque não é isso que ele quer, cara. Não é isso que ele quer. Ele quer essa questão do marco civil da internet, porque prejudica as big techs, certo? É isso que ele quer flexibilizar a lei geral de proteção de dados. É isso que ele quer, pô. Para as big tech andar tranquilamente aqui, pô. Pô, você imagina o tamanho da pressão que tem esses caras lá em cima, velho. Os caras é muito grandes, mano. E a terceira coisa seria acabar com o processo do... O Congresso... Eu vou fazer até um reparo. O Congresso não quis mudar o artigo 19. Tentaram 3 vezes, aquele PL 2030, não sei o quê. O Congresso, através da negativa de votar aquilo, às vezes que foi votado, não passou. Então o Congresso, de certa forma, nesse caso das redes sociais, o Congresso deu sim sua decisão. Só que como ela não foi a decisão que os nossos controladores geopolíticos queriam, eles ficaram lá, foram mudar aquilo na caneta do Supremo. Mas o Congresso, 2, 3 vezes que tentou passar esse PL 2030, não passou. Eu lembro disso. Não passou. E se passasse, não teria tido essa decisão do STF. Entendeu? Como não passou, acabou virando caneta do Foi na canetada, judiciário. né? Então, o Congresso pode muito bem agora passar uma nova lei, uma nova PEC, não sei o quê, revogando isso aí que foi decidido. Pode? Pode. Depois vão discutir no Supremo. É outra coisa. Mas o papel deles, como institucional de legisladores, tem que fazer. Eles estão se omitindo. Muita coisa que é decidida no Supremo, por que o Supremo faz? Porque o Congresso se omite. Mas na verdade não é que o Congresso se omite. Se omite mesmo. Tem coisa que deveria ter. Por exemplo, legalização o assunto do armamento. Uhum. Tem 1000 projetos de lei já para resolver o armamento. Aí fica tendo decisão do Supremo sobre armamento. Já devia ter tido uma nova lei passada. Nesse caso eu concordo, mas tem muita questão que o Congresso pensa de um jeito
Por exemplo, ele não queria promover mudança nenhuma. Ele não queria trazer alteração nenhuma no marco civil da internet, que já foi uma decisão do Congresso. Pra que você vai fazer uma decisão para ir contra a decisão? Então, exatamente. agora... Aí o STF falou assim, já que vocês não querem fazer isso daqui, eu vou fazer do meu jeito. Mas aí, se você tivesse um Congresso realmente independente, eles se reuniriam e falavam, não gostamos dessa decisão, tem certas decisões, não tem aquele PL que o Congresso pode revogar decisões monocráticas. Ah, cara, é o seguinte, o Congresso nosso aqui é muito devagar mesmo, não legisla, né? E aí o STF deita e rola, assim. Enquanto, por exemplo, não existir um debate seríssimo a respeito das Big Techs e tal, o STF vai ficar passando por cima mesmo. E eu não acho isso certo, cara. Eu não acho certo mesmo, de verdade. Assim, o Congresso decide uma coisa, o STF vai lá e mete o louco, entendeu? Porque senão os três poderes precisam ter um certo equilíbrio, né? Por exemplo, o Executivo hoje no Brasil não consegue fazer nada. Por quê? Porque depende do Congresso. O Congresso aí tem que ficar recorrendo ao STF. O STF vai por coisa aqui. Cara, tá uma bagunça mesmo o sistema político no Brasil. E tá isso desde a Lava Jato, tá esse caos. Tá assim desde a Lava Jato. A Dilma nomeou o Lula, o cara foi lá, deu uma canetada, não pode, aí o outro vai lá dar uma canetada, pode, o outro vai lá, derruba, o outro vai, pressiona o executivo, nós vamos fazer pauta-bomba desequilibra o executivo, que perde força, que tem que negociar, que daí entra o STF. Então, entendeu? É isso que virou. É isso que virou, cara. Bom, enfim, tá aí então a opinião de dois ANCAPs, tá? Sobre a taxação.